sentença de separação judicial, seja através de escritura pública de separação extrajudicial, não terá direito a concorrer. Então, fácil, hein? Está separado judicialmente ou extrajudicialmente ou divorciado, não tem direito à sucessão, ok? Não concorrerá com descendente, ascendente e nem será um terceiro da ordem. Ele é excluído da sucessão. O problema é, e se o cônjuge estava apenas separado de fato? O artigo 1830 do Código remete o quê? Remete o estudioso do direito a verificar qual o tempo da separação de fato. Se estava separado, de fato, no momento do falecimento, há menos de 2 anos, o Código confere o direito à vocação hereditária, o direito à herança, ser herdeiro do falecido. Separado há menos de 2 anos. Esse prazo aí fizeram uma analogia para o prazo de divórcio direto. Após 2 anos, a pessoa poderia pedir divórcio. Então, entenderam o seguinte, olha, se a pessoa estava separada há menos de 2 anos e veio a falecer, o cônjuge mesmo separado tem direito à sucessão. André, se estiver separado há mais de 2 anos, mas só separado de fato, veja, se estiver separado de fato há mais de 2 anos, o Código, em regra, exclui esse cônjuge da sucessão hereditária. Mas ressalva a hipótese em que o cônjuge consiga provar, o cônjuge sobrevivente, de que não foi o culpado pela separação. Olha a confusão instaurada. Abre-se uma possibilidade de, após a morte de um dos cônjuges, o outro ingressar em juízo falando, olha, embora nós estejamos separados de fato há mais de 2 anos, excelência, o culpado pela separação não fui eu. O culpado pela separação foi aquele lá, ó, que faleceu. Meus amigos, já imaginaram? Isso, uma discussão de culpa pós-mortem. O cara está enterrado lá, não tem como se defender. E o ex-cônjuge, né, o esposo, o marido, né, a mulher, né, então pode ser o homem, a mulher falecida, tanto faz, não altera em nada, discutindo que aquele que faleceu foi o culpado pela separação. Normalmente, quem entraria no outro polo da demanda para defender o direito sucessório? Os filhos. Já imaginou se são os filhos do casal? Entrar numa discussão com a mãe, se a mãe foi a culpada ou não, se a mãe traiu o pai, se o pai traiu a mãe. Por isso que muitos autores apontam que essa hipótese ela é inconstitucional. Eu não posso discutir culpa após a morte. Para efeito de concurso, o Supremo foi lá e afastou a aplicação do dispositivo? Não. Então você vai lá e adota essa interpretação. Está separado judicialmente ou extrajudicialmente? Está divorciado ou está separado de fato há pelo menos 2 anos, não tem direito à vocação hereditária, não tem direito à herança. Salvo, na última hipótese, separação de fato há mais de 2 anos, se provar que o cônjuge sobrevivente não teve culpa. Aspecto muito polêmico. Vamos à nossa última pergunta? Professor, o Estado é herdeiro? Opa, boa pergunta, hein? O Estado é herdeiro, professor? Ou não é herdeiro? Por que essa pergunta? Porque quando uma pessoa falece, olha só que interessante, nós temos a ordem do 1829. Primeiro os descendentes em concorrência com o cônjuge, depois os ascendentes em concorrência com o cônjuge, depois o cônjuge, depois os colaterais, até o 4º grau eu tento localizar algum herdeiro. Professor, se não tiver ninguém até o 4º grau, 4º grau, quem são os parentes que nós temos colaterais? Tio, avô, primo e sobrinho neto. Eu não tenho. Existe apenas um filho do meu primo. Se você não deixou testamento, essa pessoa não será beneficiada, porque ela é de seu colateral de 5º grau. A ordem de vocação hereditária prevista na lei é somente até o 4º grau. Se você quiser beneficiar alguém que ultrapasse esse 4º grau na linha colateral, você deve obrigatoriamente fazer um testamento. Professor, mas e se não foi feito o testamento? Tinha só, né, colaterais de 5º grau, 6º grau, 7º grau. Não tinha descendente, ascendente, cônjuge, nem colateral de 4º. Para quem que vai a herança? A herança será primeiro declarada jacente e posteriormente declarada vacante. Ela passará ao domínio do poder público. Verifique-se então o município onde está localizado o bem, ou se é no Distrito Federal ou Distrito Federal. E essa herança será deferida ao poder público. Isso torna o Estado, né, Estado no sentido do poder público, como um herdeiro, professor. Cuidado, meus amigos. Se cair essa pergunta em concurso, isso aqui é raro aparecer em prova de ordem, mas aparece muito em concursos públicos. O Estado, o poder público, não é herdeiro, é tão somente um sucessor irregular. Na falta de herdeiro, a herança declarada jacente, posteriormente vacante e passa ao domínio público. Compreendido? Tranquilo? No nosso próximo e último bloco, X da questão, iremos analisar aí exames de ordem anteriores. Vamos lá? Vamos agora analisar as 2 questões que já foram exigidas em exames de ordem anteriores. Vamos ver se o que a gente aprendeu aqui se aplica ou não à prática. Vamos lá, senhores?
Primeira questão aí da OAB CESP 2008.3, pergunta a respeito da sucessão legítima. Assinale a opção incorreta. E a primeira alternativa, então vejam, sempre quando você está no exame de ordem, em qualquer concurso, está pedindo a incorreta, pegue a sua caneta na hora da prova e grife incorreta. Porque senão você acaba se esquecendo do enunciado e se preocupa em analisar apenas a verdade ou não de determinada questão. Acaba assinalando às vezes a questão errada, né? Então vejam, a incorreta é o que nós vamos procurar. Primeira delas, alternativa A. A existência de herdeiros na classe dos descendentes afasta da sucessão os ascendentes. E aí? Primeira alternativa, está ou não está correta, meus amigos? Nós vimos na aula de hoje que a alternativa está correta sim. Se eu tenho descendentes, a sucessão não será deferida aos ascendentes. Ela fica entre os descendentes. É aquela ordem que nós falamos. Primeiro os descendentes, depois os ascendentes e depois o cônjuge. Hoje em dia, claro, o cônjuge também concorrendo com todos eles. Mas é somente na falta de descendentes é que podem ser chamados os ascendentes. Por isso que a alternativa A, que dizia a existência de herdeiros na classe dos descendentes afasta a sucessão dos ascendentes, está absolutamente correta. Professor, é essa alternativa que nós devemos assinalar? Cuidado, meus amigos, essa está correta. Nós estamos procurando a incorreta. Olha só como a gente às vezes escorrega. Cuidado, hein? É sempre assim. Normalmente quando eles pedem a incorreta, saibam disso. Normalmente a alternativa A ela é correta e é uma alternativa simples. Porque você se esquece do enunciado, vê A e fala, opa, isso aqui está certo. E assinala. Se esquece que estava procurando a incorreta. Vamos à próxima. B. O consorte supeste, ou seja, o cônjuge sobrevivente, herdará a totalidade da herança na ausência de descendentes e ascendentes. Opa, está correta também essa alternativa ou não? Está correta sim, nós também já vimos isso aqui durante o nosso programa de hoje, que na ausência de descendentes e de ascendentes, o cônjuge ele herda sozinho a totalidade da herança. Também não é a alternativa que nós queremos, nós estamos procurando a incorreta. Vamos à próxima. Os herdeiros colaterais são herdeiros necessários. Opa! O que são os herdeiros necessários? Nós vimos que os herdeiros necessários são aqueles que têm garantido pelo menos o quê? A metade da herança. São aqueles herdeiros protegidos pelo princípio da limitada liberdade de testar. O que nós vimos na aula de hoje? Que embora os colaterais também sejam herdeiros legítimos, dentro daquela ordem de invocação hereditária de 1829, eles não são herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, antigamente, eram apenas os descendentes e os ascendentes. Não mudou com o novo código? Mudou. Além dos descendentes e dos ascendentes, incluíram os cônjuges, mas não os colaterais. Se for indagado em prova, professor, a respeito também do companheiro, o companheiro herdeiro necessário, a posição majoritária é no sentido de que não. Herdeiros necessários são somente aqueles apontados pela lei como descendentes, ascendentes ou cônjuge. Portanto, a alternativa C era a alternativa a ser gabaritada como alternativa incorreta. É o X da questão, ok? Vamos à próxima. D. Na união estável, não tendo de cujos descendentes, mas somente ascendentes, o cônjuge sobrevivo concorrerá quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da convivência a 1/3 do montante hereditário. Preste atenção. Olha aqui, nós não estamos diante da aplicação do 1829. Aqui é a aplicação do 1790. É a sucessão do companheiro. E olha aí o que o dispositivo colocava quanto à sucessão do companheiro. Vamos reler de novo. D. Na união estável, não tendo de cujos descendentes, mas somente ascendentes, o que o artigo 1790 do Código coloca, meus amigos? Coloca no seu inciso 3º que, quanto aos bens adquiridos onerosamente, o companheiro terá somente direito a 1/3 do montante hereditário. Então eu verifico, olha só que interessante, não é de toda herança, eu verifico apenas os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Vou lá e separei, são esses aqui bens, então tá bom. Com relação a esses bens componentes da herança, eu somente vou dar 1/3 da sucessão para o companheiro. E os outros 2/3 vai para aquele ascendente. Ou o cara tem uma avó só que está viva, a avó fica com 2/3 e o companheiro fica com o quê? Fica com 1/3 da sucessão. Está correto, está de acordo com 1790, inciso 3º.
Ok? Então, portanto, nessa primeira questão, o X aqui